Paz e graça, gente querida, gente abençoada de Deus, estamos começando mais uma aula da Jornada Liderança, estamos chegando aí ao final do nosso curso, já adiantamos algumas aulas, mandamos para você o curso de capelania, e agora estamos aí nessa pegada, correndo para as coisas acontecerem segundo a vontade de Deus. Seja bem-vindo todos que puderem estar aqui hoje, apesar dos intercalços, né? Rosilda Ferreira, Apóstola Vivian Rosa, Renê Maciel, Eliane Silva, Andressa, Simone levantou a mãozinha, quer falar, Simone? Mário Protássio, seja bem-vindo, Deus abençoe vocês. Quer falar, Si? Levantou a mão por engano. Desculpa, eu estou arrumando aqui, foi por engano. Tá bom, então. Bom, gente, hoje a aula é intencionalidade com que Jesus fazia as coisas. Sabe que na Jornada de Liderança nós estamos tratando sobre vários assuntos, e não se esqueça que agora, no mês de dezembro, você tem que apresentar o seu trabalho, um resumo de cada uma das aulas. Se você não assistiu, pegue elas todas, tem a lista aqui no grupo de todas as aulas que foram gravadas, inclusive da capelania. Você tem que assistir a aula, tem que pegar lá um tópico específico ou a aula inteira e fazer um resumo daquilo que você achou e mandar para a gente colocar no compilamento. Eu tenho uma notícia muito boa para você. Você que está fazendo com a gente o curso de Jornada da Liderança, assim que você terminar agora no mês de fevereiro, que seriam as últimas aulas, você vai poder validar o teu curso de Jornada da Liderança como um curso de teologia de extensão universitária pela UCLA, a Universidade Cristã de Conhecimento e Liderança Avançada. Nós conseguimos aprovar o nosso currículo do nosso curso para valer como um curso médio em teologia, quase um bacharel. Então, se você quiser, você pode, assim que terminar o nosso curso, fazer a sua validação e receber um curso reconhecido pelo MEC para ter na sua prateleira, na sua estante, um curso abençoado. Tem um valor, é claro, esse curso é um curso à parte, mas você vai responder 40 perguntas e vai poder ser aprovado. A gente vai entregar o certificado para você do curso na liderança, as horas que você estudou nesse curso durante todo esse ano, e com esse diploma e com essas aulas, você já consegue entrar no curso e fazer a sua inscrição para validação na nossa querida UCLA. Então, eu espero que todos vocês que estão fazendo a liderança queiram ter um curso universitário, um curso de extensão, com reconhecimento pelo MEC, a um valor muito irrisório, e eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Antes de a gente começar, eu queria agradecer a Deus por mais essa oportunidade, apesar de tudo que aconteceu hoje, olha que foi muita coisa, né? Nós estamos aqui, firme e forte, para falar com vocês sobre as intencionalidades de Jesus. Irmãos, todo mundo que trabalha, ontem eu até falei um pouquinho sobre isso lá na igreja do pastor Renê, no aniversário da igreja, maravilhoso tempo que tivemos ali, eu até falei sobre isso. Jesus nunca fez nada sem propósito. Jesus nunca fez nada sem objetivo. Deixa eu abrir um pouquinho a porta aqui. Eu sei que vai incomodar os meus queridos residentes da minha mansão, da minha house, mas eu preciso abrir essa porta, senão eu vou morrer cozido aqui, gente, porque está calor demais aqui. Eu tenho que botar alguma coisa aqui na porta. Isso, e pronto. Aí vai ficar abertinho ali, para dar uma ventilada, porque está calor. Quem está calor aí? Está calor onde você está morando aí? Não, parece que eu estou em Manaus, irmão. Misericórdia. Está quente demais. Bom, vamos lá. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 5, versículo 19. Eu já mandei para você, lá no grupo do Zap, todo o histórico da aula de hoje para você acompanhar. Então, se você não tiver no celular, tiver no computador, você pode abrir o Zap e acompanhar o texto com a gente para poder estar participando aí. João, capítulo 5, versículo 19, diz assim: Jesus lhes deu esta resposta. Eu digo, verdadeiramente, que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Ele só faz o que vê o pai fazer. Porque o que o pai faz, o filho também faz. Aqui Jesus está deixando claro, e uma expressão convicta, uma expressão clara, objetiva, de que a sua missão e o seu propósito era cumprir a vontade do pai, era obedecer aquilo que ele aprendia com o pai. Quem é o pai aqui? O pai aqui é Deus. Por que ele deixa claro isso? Para não dar uma conotação vazia ou evasiva de que alguma coisa que ele fizesse surgia da cabeça dele como se fosse um sábio, ou só um mestre, ou um professor. Jesus sempre usou a terminologia do pai para isso. Se você ler o capítulo 5 inteiro, você vai ver que esse texto de João 5,19, você vai ver que ele está falando sobre a autoridade dele, de onde vinha,
como vinha, quem ele era, como ele construiu. Está no capítulo 5, do versículo 19 até o versículo 47. Todo esse texto fala sobre Jesus defendendo a sua autoridade. E a defesa da sua autoridade estava intrinsecamente ligada na sua intencionalidade. Qual era a intencionalidade de Jesus? A intencionalidade de Jesus aqui era deixar claro que ele era o Filho de Deus, que ele estava pronto para fazer a vontade do Pai e para realizar aquilo que o Pai havia determinado. Então, é muito importante a gente perceber e a gente ter claro que nós não podemos nunca trabalharmos na obra de Deus sem intencionalidade. E qual é a principal intencionalidade? Qual é a principal razão da intencionalidade? É aquela que vem do coração. Do coração de Jesus, qual a intencionalidade que vinha? Era a intencionalidade de fazer o quê? Fazer a vontade do Pai. Copiar o que o Pai fazia. Andar naquilo que o Pai mandava andar. Sabe o que acontece conosco? Às vezes, eu sempre falo que eu não acredito muito em cobertura, acredito em paternidade. E por que eu falo isso? Porque a cobertura espiritual é uma ideia de contenção, de proteção. A paternidade é a ideia de mandar. Você ensina e envia, como uma flecha. E o seu filho, baseado naquilo que aprendeu com você, ele vai romper, ele vai mais adiante. Então, esse texto, depois de Jesus ter curado um paralítico e ser questionado pelos homens, como ele tinha poder para curar e fazer o que estava fazendo, ele diz: eu só estou fazendo o que aprendi com meu pai. A minha intenção aqui não é revelar eu, não é revelar eu sou bom, é revelar o pai que me enviou, é mostrar aquele que é bom. Então, é muito importante a gente entender que na obra de Deus a gente precisa trabalhar com intencionalidade, trabalhar com propósito, trabalhar com objetivo, trabalhar com clareza naquilo que queremos alcançar. Tratando-se nessa turma específica de pastores e líderes, quando você for limpar uma igreja, tem que ter uma intencionalidade. Por que eu estou limpando? Porque eu estou cuidando da casa de Deus. Por que eu estou abrindo essa porta? Porque eu quero que as pessoas ouçam a palavra de Deus. Por que eu estou ligando uma guitarra, ligando um microfone? Por que eu estou falando? Porque eu quero que as pessoas ouçam sobre quem eu vou falar. Então, Jesus deixou claro nesse texto e nessa experiência de defesa própria que a sua intencionalidade principal era exatamente fazer aquilo que estava colocado para ele fazer. E o que era estava colocado? Defender aquilo que o Pai mandou ele defender. Fazer aquilo que o Pai mandou ele fazer. Então, é muito importante que nós tenhamos claro, objetivado, qual é a nossa intenção, o que de fato a gente está querendo fazer, o que de fato a gente está querendo construir, o que de fato a gente está querendo realizar. Porque se a gente não tiver essa clareza, irmão, o que acontece? A gente fica trabalhando no vazio. Eu estou fazendo porque o pastor mandou, eu estou fazendo porque alguém mandou, eu estou fazendo porque alguém disse. Não, nós estamos fazendo porque o Espírito Santo encheu nossa vida e nos habilitou intencionalmente a fazer aquilo que o Pai mandou fazer. Revelar o que o Pai nos ensinou. O Pai pode ter usado um pai apostólico, um pai espiritual, uma mãe espiritual, um pai carnal, que também seja espiritual, porque tem casos que tem, mas você aprendeu a fazer aquilo que agrada a Deus e que faz a vontade de Deus. Tem um escritor que eu gosto muito dele, que é o Craig Kenner, ele diz o seguinte: o ministério de Jesus é marcado por deliberação divina. Cada ação carrega intenção e propósito, não havendo qualquer improvisação no agir do Messias. É um comentário que ele faz no livro de João, desse capítulo. O que o escritor está dizendo? Jesus nunca foi a um lugar sem um propósito. Ah, mas vamos planejar aqui o negócio? Não, não precisa Deus prover. Não, não. Tenha intencionalidade. Você sabia, por exemplo, não sei se vocês sabem disso, as igrejas católicas, elas têm uma cúpula em cima no meio. Já percebeu isso? Uma cúpula bem grande. Ou então o pé direito tem mais de 8 metros. Sabe por quê? Porque essa cúpula não só é acústica, como ela dá a ideia de altitude, de que você é pequeno diante de alguém muito grande. Então, o prédio fala a seu respeito. Se você entrar numa sala, e seja uma sala pequena, uma sala fechada,
Você vai falar, pô, mas aqui é pequeno, aqui uma igreja, ela pode ser uma igreja com 300 pessoas, mas se ela tiver um pé direito de 2,20, muito baixo, parece que você está na igreja pequena, igreja abafada. Aí você vai numa igreja que tem um pé direito de 6 metros, 5 metros de altura, tem 200 pessoas, encheu o ambiente, você fala, nossa, que igreja grande, que igreja bonita. Por quê? Porque a ideia de você estar num lugar muito maior do que a sua percepção de espaço lhe dá uma sensação de diminutivo diante da autoridade de Deus que está naquele local, diante da representação que é aquilo. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Então, nada pode ser não intencional, tem que ser intencional, porque Jesus era intencional. Eu quero falar de 5 pontos principais para tratarmos dessa aula sobre exemplos da intencionalidade de Jesus em fazer as coisas que pareciam normais. A primeira delas é quando Jesus escolhe os homens. Está em Mateus, capítulo 4, versículo 19. Sigam-me, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus é intencional na pregação. Ele está falando com pescadores, está falando com homens que tinham habilitação para saber do ofício, está falando com homens que viviam do seu trabalho, está dizendo para eles, a partir de agora, vocês vão conseguir, vocês vão viver não mais de pescar peixes, mas de pescar homens. Vocês vão subir de um nível para outro nível. Tem gente que pensa que aquele símbolo do peixinho, né, que as pessoas fazem, significa almas. É claro que peixe significa almas por causa da linguagem simbólica. Mas esse símbolo nasceu na igreja primitiva, na perseguição de Nero. Os homens de Deus naquele lugar não podiam cultuar. Então, o que acontecia? Quando você chegava num lugar que você era cristão, você escrevia na areia metade de um peixe, ou na porta da casa de alguém. Se você fosse cristão, você vinha e completava o peixe, que significava nós somos cristãos. Era um código, era uma forma de identificação. Mas voltando aqui para esse texto, Jesus não escolheu rabinos. Jesus não foi na sinagoga escolher saduceus, fariseus. Jesus não foi escolher títulos. Jesus não foi escolher história. Jesus foi escolher homens para que fossem cheios. E Jesus foi intencional desde o primeiro momento. Quando ele aparece na beira do rio, na beira do lago de Nezaré, melhor dizendo, quando ele aparece na beira do mar, ele foi intencional. Como é que ele ia chamar pescadores se ele fosse para dentro de uma mercearia? Como é que ele ia chamar pescadores se ele fosse para dentro de uma escola de teologia judaica? Ele tinha que ir para dentro do mar. E do mar, ele encontrou o quê? Pescadores. Então, no mar, Jesus foi intencional. Ele não falou de livro, ele não falou de pergaminho, ele falou do quê? Do mar. Então, se você vai, por exemplo, lá no meio dos manauara para pregar o evangelho, você tem que falar de tambaqui, tem que falar de onça pintada, tem que falar de sucuri, tem que falar de ribeirinho, tem que falar de jaca, tem que falar de pau-brasil, tem que falar de gado atravessando o Pantanal, tem que falar da linguagem que eles entendem. Agora, se você for pregar para o povo de São Paulo, que nasceu aqui, lá na Penha, lá na Lapa, que são os bairros mais antigos de São Paulo, Casa Verde, você chegar lá para o cara e falar, olha, o tambaqui é rosa, o tambaqui, a sucuri é vermelha. Ele não sabe nem o que você está falando. Então, isso significa que a sua falta de intencionalidade do que você está falando e de inteligência de entender o ambiente vai fazer com que a sua mensagem seja inócua, não consiga ter resultado. Então, se você vai falar com o borracheiro, use exemplos de borracheiro. Se você vai falar com o professor, use exemplos de sala de aula. Vai falar com a dona de casa, use exemplos do dia a dia. Sabe uma coisa interessante? Tem uma igreja no Brasil chamada Igreja Internacional da Graça de Deus. Essa igreja tem mais de 80% de pessoas membras acima de 50 anos. E alguém pode dizer, como pode ser isso? Porque a linguagem que o nosso querido missionário R.R. Soares usou foi a linguagem, exatamente a linguagem para as pessoas idosas. E como que é essa linguagem? Eu vou te explicar. Por exemplo, você não vai na Igreja da Graça chegar lá e ouvir uma banda tocando o último volume. Por quê? Porque idosos não gostam de som alto.
Você não vai em nenhuma igreja da graça, que tem uma estrutura, encontrar cadeiras, aquelas cadeiras duras, retas. Normalmente são cadeiras que têm inclinação nas costas, cadeiras que têm o pé da cadeira um pouco mais baixo, o seu quadrilátero tem 90 centímetros. Por quê? Porque é mais confortável para o idoso sentar. Você consegue entender? Tudo isso há uma intencionalidade. As igrejas da graça têm uma luz branca mais suave. O púlpito é mais iluminado atrás do pregador e não na frente dele. Para quê? Para que fique mais visível. Então, eu estou dando uma estratégia para você, igual a que Jesus usou com relação aos discípulos. Então, se você tem uma igreja que você pastoreia, um ministério infantil, um ministério de jovens, se você vai fazer um trabalho, você tem que ter intencionalidade. Deus não trabalha no improviso, ele trabalha com propósito. Improviso significa despreparo. Propósito significa pronto para realizar. Às vezes parece, por exemplo, que Jesus estava errado estar naquele lugar pregando. Às vezes parece que João Batista, pregando na beira do Rio Jordão, estava equivocado. Mas João sabia que ali é uma rota turística e uma rota de comércio. Todos passavam por ali. Então, ele tinha intencionalidade. Quando você vai fazer uma oração, um profeta de ofício, um intercessor, você vai fazer oração, você não pode orar, Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa o irmão que está lá no ônibus, abençoa fulano de tal, abençoa ciclano. Não, Senhor, em nome de Jesus, eu declaro que o meu irmão está abençoado, porque você é um profeta. Você está orando, intercedendo, você está declarando. Você está tomando posse daquilo. Se você chegar para um médico socorrista do SAMU, com a barriga aberta, ele não vai ficar perguntando, oh, meu Deus, onde foi? Oh, meu Deus. Não, ele já vai em cima da enfermidade, já vai jogar gases, já vai passar o remédio, já vai tirar a negócio, vai tratando. Quando chegar na porta do centro cirúrgico, ele vai dizer para o outro médico, ó, aconteceu isso, já fiz isso, agora é tua especialidade. Na hora da especialidade, você não vai fazer a hora que o SAMU fez, já vai tratar para cirurgia. Então, tudo tem que ter um propósito, uma intencionalidade. Tudo tem que ter um objetivo. Quando Jesus chama aqueles homens, e não eram rabinos, não eram mestres, não eram doutores, chama eles para ser pescadores de homens, tinha intencionalidade. Eu tenho andado muito esses dias com o Jeconias, né? Estou de chaveirinho de cantor, aquele que é famoso, e aí eu ando com ele, eu falo, tem que ter intenção, que música você vai cantar, qual louvor você vai entregar para as pessoas, qual é o seu objetivo, o que você quer alcançar, porque senão você atira para todo lado e não faz nada. Quem está entendendo? Então, nós precisamos ter intencionalidade. Olha só que interessante, quando Jesus coopta, quando Jesus convida esses homens. Tem um escritor, ele é um cara muito bom, eu já falei dele aqui, o Kenner. Ele diz o seguinte, Jesus seleciona homens moldáveis, capazes de receber correção, suportar confronto e aprender rápido. Olha, irmão, a pior coisa do mundo é uma pessoa não ensinável. Eu estou aqui com uma pessoa hoje nessa live, eu vou fazer questão da testemunho dela, a Rosilda. Quantas vezes a Rosilda chegou para mim e falou, não, apóstolo, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não vou fazer, não vai dar certo. Diz, não, você vai conseguir, você é melhor do que você imagina. Aí ontem ela foi fazer uma obra numa igreja, enquanto nós estávamos no evento, ela estava em outra igreja. E ela disse, fui dormir ontem com o coração satisfeito, porque eu vi que realmente o que o senhor falou era verdade. Por quê? Porque a Rosilda sempre foi uma mulher ensinável. A Rosilda sempre, por não achar que sabia demais, ela sempre teve a capacidade de ser ensinável. Quando uma pessoa, está aqui a Débora, que é líder de dança, que trabalha com adolescentes, com jovens, quando uma pessoa não é ensinável, não perca tempo. Quem não é ensinável só aprende com a cacetada da vida. Não adianta você ficar repetindo a mesma coisa 50 vezes. Aqui tem uma pessoa, Andressa, mãe do Isaac. Pensa um menino de temperamento forte. Pensa um menino que tem opinião para tudo, é o Isaac. Ele tem um temperamento forte, tem opinião para tudo, mas ele é ensinável. Nunca tivemos uma conversa para não chegar a um denominador comum.
E todo coração ensinável não leva aquilo para o pessoal. A mãe dele é igualzinha. A Andressa é bocuda, é brava, só Deus é que sabe. Mas todas as vezes que eu disse para a Andressa, não faça isso, espere que eu te explico depois, ela nunca me desobedeceu. Por quê? Porque tem um coração ensinável. A pessoa que tem um coração ensinável é uma pessoa que você pode intencionalmente investir tempo nela, investir recursos. Agora, se você chegou diante de uma pessoa que não é ensinável, sai fora. Não perde tempo. Todos os discípulos que Jesus escolheu eram ensináveis. Até o Judas traidor é ensinável. Então, é necessário que você entenda isso. Veja o que diz agora a intencionalidade. Gente, já estou falando há 25 minutos. Parece que eu comecei a aula agora. Às vezes eu não quero começar porque eu estou cansado. Eu falo para a apóstola, eu vou dar uma aula ruim. Quando eu vou ver, a aula já passou. Meu Deus do céu. Vamos lá. João, capítulo 4, versículo 4. Se você tiver com a Bíblia aí, abra comigo. Jesus estava indo para uma cidade. Veja assim. Vamos ler o versículo primeiro. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou-os na Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era necessário passar pela região de Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Então, a Bíblia está dizendo, e era necessário passar pela região de Samaria. Era intencional. Ele podia ter feito outro caminho, mas ele escolheu aquele caminho porque no meio do caminho havia uma mulher samaritana em pecado. Aprenda uma coisa. Não vá para lugares que não há propósito. Veja bem a diferença do que eu estou falando. Ah, eu não vou em lugares que tem pecadores. Eu não vou em lugar que está roda escarnecedor. Não, na roda escarnecedor você não pode sentar e ficar. Mas você pode passar por ela. E quando você passar, você pode tirar algum justo de lá. Por exemplo, há uma discussão acontecendo no meio evangélico, sempre chega perto do Natal, e o povo fica, comemora o Natal, não comemora o Natal, comemora o Natal, não comemora o Natal. Não existe base bíblica para comemorarmos o Natal como faz a Igreja Romana. Nem tampouco como o Papai Noel que inventou a Coca-Cola. Mas nós somos sábios. Vamos perder a oportunidade que o mundo inteiro está falando do tal de Jesus, o Nazareno, para não falar do nosso Salvador? Temos que aproveitar a oportunidade. Quando você chegar no meio da sua família que não é crente, eles estiverem trocando presentes, seja intencional. Diga para eles, olha, eu tenho o melhor presente de Natal para vocês. O menino que nasceu hoje, o nome dele é Jesus. Nós não podemos ser menitas. Agora, na minha casa, por exemplo, a gente não faz árvore. De vez em quando a Vivi faz um enfeite ou outro, mas eu praticamente não faço. Eu não tenho essa aptidão. Por quê? Porque não é a nossa intenção botar árvore de Natal, esperar Papai Noel, botar meinha na janela. A gente não crê nada disso. A gente sabe que isso é comercial, é para vender, é produto. Mas se o diabo usa situações, escute, se Satanás, estrategicamente, usa situações para enganar o nosso povo, por que nós não podemos usar o que ele faz para ganhar as almas? Nós não precisamos fazer igual ele. Eu não quero ver casa de crente cheia de árvore de Natal, de pinheiro, cheia dessas coisas, porque isso não tem nada a ver com idolatria. Isso é comércio. Mas se você for na casa de algum irmão da sua igreja, algum amigo, algum não crente principalmente, está lá aquela festança, aproveita. Fala para eles, eu conheço o cara que nasceu hoje. Eu sei quem ele é. É mesmo, é. Ele fez algo na minha vida, ele fez isso, fez isso, fez isso. O que vai acontecer? Ele será impactado por essa notícia. É a oportunidade que você tem para falar de Jesus para essas pessoas. Ah, então eu vou comemorar o Natal? Não, eu não comemoro. A nossa igreja não comemora. Mas nós aproveitamos quem comemora para falar do poder de Jesus Cristo na vida da gente. Porque ele nasceu.
Para mim, ele nasceu em julho de 88. Para você, que dia foi que ele nasceu? Cada um aqui tem um dia que Jesus nasceu. Não é o dia que ele nasceu lá na manjedoura. A gente já sabe, historicamente, a data está equivocada, 3 meses anteriores. Mas o dia que Jesus nasceu para nós é o dia do nascimento de Jesus para a gente. Ou o dia que a gente passou a conhecê-lo, passou a ouvi-lo, passou a saber quem ele é. Então, Jesus passa por Samaria para salvar uma cidade inteira. Samaria, que era inimiga de Israel, Samaria, que não queria saber dos judeus, não queria saber de Jesus, a mulher era uma adúltera, estava em pecado, mas Jesus era a fonte de água viva. Se você for fonte, irmão, aonde você passar, sua água limpa o que está sujo. Eu gosto daquele exemplo, quando a gente coloca um copo de sujeira, assim, areia, alguma coisa, e põe um negócio de água, assim, e começa a jogar água limpa. Ele vai limpando, 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 de repente você vê, fica tudo limpinho. Por quê? Porque aquela limpeza é a prova de que uma fonte de água não se entope com sujeira. Ninguém entulha uma fonte de água, irmão. A não ser aquela do profeta lá, que não era bem uma fonte, né? Era um poço. Mas uma fonte, mais que eu me lembro que em Canavieiras tem um lugar chamado Lagoa Azul, lá na Bahia, e tem uma fonte de água que nasce assim no meio de umas árvores, é a coisa mais linda. Você que mora em São Paulo, vai na fonte, na nascente do Rio Tietê. É desse tamanho assim, 2,5 metros por 2 metros, e não para de jorrar água. Olha o tamanho do Rio Tietê. Olha quantos quilômetros esse rio transborda. Então, se você for uma fonte de água, no meio do processo a água pode sujar, pode acontecer o que for, mas você vai continuar dando água limpa. Seja intencional nos lugares que você vai. Seja intencional nos lugares que você vai. Ontem nós tivemos um evento onde a apóstola foi homenageada. As meninas até tiveram que ir embora. E depois que elas foram embora, aconteceu um negócio estranho. A mulher botou todas as mulheres especiais lá, com as coroas na mão, e disse: agora eu vou fazer um ato profético. Mas não sou eu que vou fazer, não. Quem vai fazer é o apóstolo. Disse: eu? E eu? E eu? Já vai eu fazer ato profético. Aí o Espírito Santo começou a me dar uma palavra de oração. Botei a mão em um, Deus revelou. Botei a mão na outra, revelou. Botei a mão na outra, começou a tremer. A outra começou a chorar. Eu acabei profetizando para todo mundo. Quando terminou, irmão, o profeta, sai lá, o povo me chama de profeta. Eu disse: meu Deus, faz tantos anos que eu não ouço isso. Aí a Vívia, que meio que deu um sorrisinho assim, sarcástico, como quem diz: lá na igreja você não quer fazer? Bem feito. Deus te pega. Quem entendeu? Olha ela rindo aí. Quer ver? Daqui a pouco ela está rindo aí. Então, irmãos, é importante que a gente entenda, que a gente compreenda, que a gente observe, que a gente saiba que o Espírito Santo, ele tem grandes coisas para fazer através das nossas vidas, mas ele requer de nós intencionalidade. Ele não trabalha no vazio. Então, primeiro, a escolha, a linguagem, o local. Depois, a intencionalidade em passar em Samaria. Depois, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui? Abre sua Bíblia aí em Lucas 19. Veja o que diz aí. Lucas 19. Vamos ver o que diz lá. Já estamos há 36 minutos aqui com vocês. Muito feliz, porque Deus está falando da intencionalidade de Jesus de fazer as coisas. Lucas 19. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, ele subiu no sicômoro a fim de ver Jesus, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce-te depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Jesus vai passar, ele podia ter ido embora com a multidão, mas ele intencionalmente foi ao encontro de Zaqueu. E interessante que, diferente do que aconteceu com os discípulos, Jesus não prega para Zaqueu. Jesus não faz um chamado. Jesus, eu vou na sua casa. De repente, eles estão comendo à mesa, todos se alimentando, e Zaqueu diz: olha, se eu tenho roubado alguém, se eu tenho defraudado alguém, eu vou devolver não sei quantas vezes mais. Eu devolvo tudo. Por quê? Porque entrou salvação, disse Jesus naquela casa.
E qual foi a salvação que entrou? Foi a pregação de Jesus? Foi a religiosidade? Não, foi a presença. Não tem coisa melhor do que a presença de Jesus, irmão. Se você carregar a presença de Jesus, seu comportamento é diferente, seu olhar é diferente, seu sentar é diferente. Daqui a pouco alguém vai perguntar quem é essa pessoa. Seja intencional a ir lugares para ter encontros de propósito. Quantas vezes eu fui na casa de alguns irmãos para assistir jogo de futebol com o marido da mulher que era crente e o marido não era crente? Já fiz isso. Eu já fui em festa de aniversário, que eu detesto em festa de aniversário. Eu já fui em festa de aniversário de não crente, só para ter a oportunidade de falar com uma pessoa. Então, nós temos que ser intencionais. Intencionais nos nossos encontros. Nada desse negócio de, eu vou ali ver o que dá. Não, eu estou indo ali porque tem um propósito. Hoje, por exemplo, nós somos convidados de última hora. Na verdade, eu tinha sido convidado há muito tempo, esqueci da data. Me convidaram hoje para ir no Allianz Parque. Lá está tendo um evento hoje de pastores e líderes do mundo inteiro. Hoje tinha lá do Brasil inteiro. Quando eu saí de lá agora, estava aquele pastor presidente nacional da Batista Atitude. Estava um monte de gente famosa lá. E hoje eu encontrei o Pablo Marçal lá. Me levaram para conhecê-lo, assim, para passá-lo e tal. Aí, quando ele me viu, ele, não sei se ele lembrou de mim ou não, ele me cumprimentou e disse: Fala, homem de Deus. Aí me aproximei dele e falei: Pô, cara, gosto muito de você. Lembro do seu sermão sobre identidade, tal lugar, assim, assim. Eu fui o quê? Intencional. Chamei a atenção dele para mim. Quando eu chamei a atenção dele para mim, pô, me chama no direct, qual é o teu nome mesmo? Eu falei, Mário Alberto Núntios. E Núntios? Eu falei, Núntios. Porque como eu vivo muito no meio, o povo não quer me chamar de apóstolo, então eu inventei o nome Núntios latim. Na hora ali, eu preguei para ele em 3 minutos o que eu faço com o meu nome. Ele ficou impressionado, falou, puxa vida, manda para mim. Eu falei, olha, tem uma notícia boa para você. Você está tentando fechar um negócio assim, assim, assim para Israel. A Lael Viagem está lá naquele negócio e vai dar certo. Ele, fala com Pedro Rocha para mim. Fala com Pedro Rocha, Diago Rocha para mim. Em 30, 40 segundos, 1 minuto, eu consegui ser intencional. Tudo pode ter dado errado, mas eu sei que ele não vai esquecer daquilo e Deus pode ter alguma coisa para lembrá-lo. Quando você é intencional, você deixa marcas que Deus pode lembrar as pessoas para fazer aquilo dar resultado. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Se você não fizer isso, não vai funcionar, pessoal. Você precisa ser intencional. Seus encontros não podem ser só encontros. Tem que ser coisa séria. Tem que ser coisa com intencionalidade. Outra coisa importante, toda a intencionalidade dos encontros de Jesus era pedagógica. Toda vez que Jesus sentava com alguém, ele ensinava alguma coisa. Toda vez que Jesus falava com alguém, ele deixava algum legado. Você tem ensinado alguma coisa quando você está com as pessoas? Você tem deixado alguma mensagem? O que você tem transmitido? Isso é fundamental. Você precisa profundamente entender isso. Outro tópico é a intencionalidade nas palavras de Jesus. Aqui nós já falamos várias vezes sobre várias parábolas. Várias parábolas eu falei para vocês. E todas essas parábolas havia uma intenção muito profunda de ensinar alguma coisa. Seja em particular para os discípulos, ou seja no coletivo para todos, sempre tinha uma intencionalidade de Jesus ali. Em ensinar, em revelar o reino dos céus, em mostrar algo profundo. O que você tem feito com aquilo que você faz? Qual tem sido a tua intencionalidade? O que você tem revelado para as pessoas? Qual a sua pedagogia de ensino? O que você tem mostrado para as pessoas? As palavras filtravam o público, revelando o reino aos humildes e fechando a porta da revelação àqueles que não eram ensináveis e tinham o coração endurecido. Cada resposta de Jesus era lapidada para levar crescimento, conhecimento e esperança. E João 8,7, ao escrever no chão, antes de responder, Jesus cria tempo, expõe consciências e destrói armadilhas. É uma reflexão sobre o encontro de Jesus com a mulher pegando o adultério. Ele ganha tempo quando escreve na areia, ele expõe ali a consciência daqueles homens pecadores com que ele escreveu e depois ele dá estrategicamente o perdão. Será que você está sendo intencional em ensinar? Todos nós temos algo a ensinar e não podemos esquecer disso. Sempre quando você abrir a sua boca, quando você falar alguma coisa, quando você ministrar alguém, você tem que estar pronto para ensinar. Esse é o propósito de vida que nós temos.
Nós não podemos deixar de ser intencionais nisso. Outra coisa que Jesus falava com intencionalidade era o silêncio. Quando Pilatos pergunta para Jesus sobre se ele era o filho de Deus ou não, aquela coisa toda que Jesus fez, lavou as mãos com silêncio. Quando a multidão estava apertando, aquela coisa toda, ele saiu para orar sozinho, ficou em silêncio. Às vezes, a comunicação não é só o falar, é a intenção de deixar as pessoas refletindo sobre o que você não falou. Eu, por exemplo, tenho tentado, porque eu sou muito explosivo, né? Meio gritalhão, assim. Então, eu tenho tentado, muitas vezes, quando eu falo as coisas, eu fico olhando. Outro dia, acho que não sei se foi a Rosilda, chegou para mim e falou: o senhor está muito calado. O senhor está falando, o senhor está muito quieto. Porque o silêncio está dizendo, eu quero que você resolva isso. Porque às vezes ficam todos esperando que você resolva. E às vezes a sua ausência, o seu silêncio, vai fazer com que aquela pessoa traga a solução. Você precisa permitir que isso aconteça. Isso também faz parte do processo. E Jesus também foi intencional nisso várias vezes, ficando em silêncio e deixando que as pessoas pensassem e refletissem sobre o que ia acontecer. Outra coisa importante no silêncio de Jesus é que ele nunca usou o seu silêncio como desculpa para o isolamento. Silêncio não é você se isolar, você sair fora, você ficar calado, fazer de conta que não está vendo. Não. Silêncio tem que ser intencional. Sabe, eu brinco sempre que o Jonathan, nossa igreja, ele é baterista. E quando ele está abusando, ele não quer olhar para mim, ele fica olhando para o teto, pro lado. Quando ele olhar para mim, eu faço assim para ele, ó. Aí ele já sabe que está errado, quem entendeu? Já sabe que está alto. Por quê? Porque é uma identidade no silêncio, é uma comunicação. Seu filho, né? Todo mundo aqui acho que tem filho. Você sabe, quando você olha para ele, seu filho sabe. Ih, mamãe olhou. Ih, papai olhou. Precisa falar? Na minha época, então, quando o pai passava o rabo de olho assim, vixe, se tivesse visita em casa, você ficava pensando, será que é hoje que eu vou tomar aquela surra depois que a visita foi embora? Então, o silêncio também é pedagógico. E o silêncio também tem que ser educacional. O silêncio não pode ser desculpa. O silêncio não pode ser preguiça. O silêncio não pode ser, estou dando no pé e vou deixar ver o que acontece. Não. O silêncio de Jesus também era intencional. Quarto tópico, para a gente ir para o encerramento, Jesus toca de modos diferentes, com propósitos diferentes. Em Mateus 7, 33 e 35, ele cura o surdo-mudo de forma única. Em João 12, 23, ele diz, chegou a hora. Jesus sabia exatamente que era o momento, cada gesto deveria acontecer. Então, Jesus, quando curava, quando ele dava um gesto, quando ele provocava algo, ele provocava aquilo com consciência, com aquele sentimento de que eu estou fazendo. Veja o que diz aqui. De novo, Jesus retirou-se das terras de Tiro, foi para Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis, aquelas 10 cidades onde estava o Gadareno. Então lhes trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que pusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando da multidão, à parte, pôs os dedos nos seus ouvidos dele, depois, cuspindo, aplicou saliva na água do homem. Então, erguendo o olho ao céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abra-se. Olha só, Jesus separa o homem, Jesus unge os ouvidos, Jesus passa unção com cuspe para curá-lo. Mas teve gente que Jesus disse, ser curado e foi. Tua fé te salvou, quem entendeu? Então, Jesus sempre foi intencional, porque ele fez isso, para afastar da multidão, para evidenciar o milagre, para potencializar o discurso. E quando você faz um milagre desse, fica todo mundo, oh! Aí você ganha a atenção das pessoas para poder ministrá-las. Amém ou não amém? É assim que funciona. Então, nós precisamos entender a multiplicação dos pães, por exemplo, um gesto totalmente intencional. Jesus pega os pães, dá graça ao céu e diz aos discípulos, partam. Jesus chama a atenção de todos para ele. Um problema que o discípulo trouxe ali em particular, podia ter ficado quieto, mas ele fez questão de chamar a atenção de todos para mostrar que ele é o Filho de Deus. Intencional. Ele, ao referendar o que Moisés fez com a comida lá no deserto, com o maná, que era o pão que descia do céu, assim também é Jesus descendo do céu, o pão que alimenta as multidões. Precisamos entender, Jesus em tudo era intencional para curar.
Amém? E, para concluir, para irmos para os últimos 15 minutos da aula, a intencionalidade no discipulado. Jesus molda caráter com precisão. Quando Jesus confronta Pedro, em João 21, do 15 ao 19, Jesus confronta Pedro e diz: Tu me amas, lembra as 3 vezes? Eu já falei sobre isso em outra aula. Tem uma aula quase inteira sobre essa passagem, sobre a experiência de Pedro. Mas veja que Jesus foi totalmente intencional. Não foi Jesus que tinha escolhido Pedro como o cabeça da igreja, quando ele disse: Tu és Pedro, sobre essa pedra edificaria a minha igreja? Então, como que Jesus podia restaurar o ministério e a honra de Pedro? No meio do público. Que público? Os discípulos. Você imagina, Jesus é um grande executivo de uma multinacional, bilionário, ele vai embora. Decidiu que vai morar em Marte. E não quer mais saber da Terra. Agora ele tem lá seus 10 executivos e ele precisa escolher um para tomar conta de todos eles. Mas o que Jesus escolheu, ou o que aquele homem escolheu, foi justamente aquele que o traiu, que o negou. Mas ele continua ali, fiel. Então Jesus chega na frente de todos e diz: Pedro, tu me amas. Imagina a reunião. Todo mundo deu para Pedro: é agora que o mestre vai exaltar Pedro, que o mestre vai colocar Pedro. Uma reunião, irmãos, para eleição. Aí Jesus vira para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? E por 3 vezes. E Pedro se constrange e chora, mas as 3 vezes Jesus entrega a autoridade para ele cuidar da ovelha do Senhor, dos cordeiros do Senhor. Jesus, às vezes, vai permitir que, mesmo depois de uma grande vergonha diante dos outros, ele nos honre intencionalmente, para mostrar que ele não desistiu da escolha, que ele não desistiu de que sejamos nós aquele que ele escolheu. Nosso erro não vai desabilitar o que Jesus faz, não vai modificar a escolha dele, vai só nos aprimorar e nos preparar para esse momento, nos preparar para esse mover. Ele preparou Pedro para governar. Ele preparou Pedro para ser aquele homem. Ele preparou Pedro para aquele momento. Por quê? Porque ele era um líder. Pedro era um líder e Jesus era o líder que havia escolhido. Irmãos, aprenda o seguinte: líderes não podem viver de impulsos, devem viver de propósito. Hoje, eu passei ali em frente à Morada de Oliveira, 285, com o Jeconias, e estava mostrando o salão para ele, onde nós tínhamos a igreja, lá no começo. Uma atitude minha impensada, uma atitude minha impulsiva. Depois de investirmos tanto naquele salão, perdemos o prédio. Tivemos que recomeçar. Fomos para a fábrica no meio da comunidade, depois o prédio da Idajá. Aconteceu tanta coisa. Nós podíamos estar até lá, hoje, até lá naquele prédio, no mesmo local. Mas faltou o quê? Faltou prudência. Eu estava sendo um líder imaturo. Quantas vezes, estou falando de mim porque eu quero ser exemplo. Quantas vezes eu cheguei num culto, igreja lotada, festividade, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, cheio de ideias, porque estava cheio, todo emocionado. Mas na quinta seguinte só tinha 10, só tinha 15. Os dizimistas eram os mesmos. E aí você dizia: puxa vida, me empolguei, falei um monte de coisa, mas não vou conseguir realizar. As pessoas não vão ver isso. As pessoas vão olhar para você e dizer: como é que falou e não faz? Como é que disse que ia fazer e não faz? Elas não percebem que não tem mais gente para fazer, que faltou muita gente. Então, nós não podemos ser emocionais, temos que ser intencionais. A intencionalidade também é fruto da intimidade com o Espírito Santo. Assim como Jesus conhecia o Pai profundamente, intrinsecamente, e Jesus e o Pai eram só, nós temos que ter intimidade com Jesus para entender qual a intenção dele nas coisas. Senão a gente fica fazendo um monte de discurso, um monte de coisa, às vezes, emocional. Qual a intimidade que você tem com Deus? Qual foi a última vez que você pegou essa aqui para ler? Qual foi o tempo de oração que você gastou sobre algum problema? Você sabe como Jesus resolveria a sua questão? Você já perguntou para ele qual seria a solução? Você precisa resolver as coisas com intencionalidade. Você não pode agir por impulso. Você não pode agir sem intimidade, porque o fruto da intimidade é propósito. O fruto da intimidade é, com certeza, direção do Espírito. É você caminhar no foco correto. É você ir na direção certa.
Como é que você está levando a sua vida de intimidade com Deus? Seu ministério. Você precisa ter intencionalidade. Isso só acontece se você tiver intimidade com Deus. Outra coisa importante: quem vive com intencionalidade não desperdiça encontros, não desperdiça palavras e não perde tempo com gestos que não devia fazer. Se você for intencional e o seu coração está no Senhor, você vai produzir mais rápido. 1 por 30, 1 por 60 e 1 por 100. Você vai dar mais resultado para você mesmo, para aquilo que você está fazendo e para o seu ministério. Mas como isso vai acontecer se você não for intencional? Se você não tiver propósito? Se você não enxergar o propósito daquilo que você está fazendo? Vai ficar vagando, vai ficar dando volta em círculos. Qual é a tua intencionalidade? Quando você compra um buquê de rosas, dá para sua esposa, o que você espera? Um beijo, um abraço, um obrigado. Quando você passa o perfume, o que você espera? Ser uma pessoa que está bem no ambiente onde você está. E quando você vai falar de Jesus? E quando você vai visitar alguém? E quando você vai se posicionar? Qual é a sua intencionalidade? Qual é o seu objetivo? Ah, eu vou dar uma volta ali, não tem o que fazer. Meu irmão, que anda de cira da terra é Satanás, procurando lugar vazio para entrar. Nós não. Nós trabalhamos com intencionalidade. Eu vou ali porque eu posso ganhar uma alma. Eu vou ali porque eu vou salvar uma vida. Eu vou ali porque eu vou ministrar alguém. Eu vou ali porque eu vou fazer a diferença. Eu vou ali porque é um gesto de amor, um carinho. E não é ser hipócrita, não é fazer as coisas com segunda intenção. Intencionalidade não é fazer com intenção. Intencionalidade é fazer com propósito. É diferente, irmão. É diferente. Ah, vamos ali na casa de fulano para bater um papo sobre o quê? Nada. Não, eu vou estudar. Não, eu. Ah, não, ele está doente. Bom, então vamos lá que eu vou lá. Há uma intenção, há um propósito. A intencionalidade de Jesus é o padrão da vida de alguém que quer deixar legado, de quem quer deixar marcas, de quem quer deixar um legado diante das pessoas, uma vida com propósito. Aí eu pergunto para vocês: quais são as áreas da sua vida, do seu ministério, onde você tem agido mais por impulso do que intencionalidade? E a sua intencionalidade está baseada em motivações divinas ou motivações humanas? Como você tem agido? Qual tem sido a sua estrutura real? Como você tem feito as coisas? De que maneira você está operando? Fala para mim como tem sido o seu propósito. De que maneira você tem realizado as coisas? Como tem sido o que você tem feito? É muito importante eu entender. Porque a intencionalidade, ela molda o discípulo. Ela molda o caráter. Ela molda o propósito. Ela faz a diferença. Então, é importante que você entenda isso. Que você compreenda que é preciso você ter intencionalidade com propósito. Que é preciso você ter intencionalidade com direção de Deus. É preciso que você entenda isso. Senão, como vai ser? Como vão ficar as coisas? E aí eu pergunto para você, como têm sido as suas atitudes? Como tem sido o seu papel diante das circunstâncias? Como você tem trabalhado? De que forma você tem realizado? Como tem sido o seu ministério? Como tem sido o seu trabalho? Será que você está trabalhando com intencionalidade? Será que você está trabalhando com propósito? Será que você está fazendo a coisa de forma correta? Essa é uma pergunta que eu faço para você pensar. E aí tem muitos outros textos e muitas outras histórias em que Jesus trabalhou com intencionalidade. Por que ele ouviu Bartimeu? Porque o Bartimeu disse, filho de Davi, foi o primeiro nas Escrituras a reconhecer ele como herdeiro de Davi. Jesus para no meio da multidão para ouvi-lo. Por que Jesus parou para falar sobre a mulher de fluxo de sangue? Porque ela tocou na sua alma. Jesus intencionalmente faz aquilo para dizer: nenhum impuro que toque em mim ficará impuro, mas todo impuro que toque em mim será honrado. Eu vou reconhecer o seu ato de adoração. A intenção de Jesus era clara em tudo que ele fazia. Ele não tinha segunda intenção, ele tinha aquela intenção: manifestar o Pai aos homens, revelar o reino de Deus através da sua vida e nos deixar modelo para nós seguirmos e sermos lá na frente aquilo que Deus quer que sejamos. Então,
Eu espero que essa aula tenha edificado você, que a intencionalidade de Jesus tenha trazido até você aquilo que você precisa entender sobre como focar o seu ministério, como trabalhar do jeito correto, como agir de uma forma inteligente. E eu tenho certeza que Deus vai honrar você, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Quem quiser ligar as câmeras aí, para a gente poder conversar um pouco, não se esqueça, a intencionalidade é fundamental para você adquirir o resultado do sucesso que você está buscando. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta? Então, pai, ter intencionalidade, ser intencional, tem que querer, Sim, né? Entender que cada atitude que temos vai revelar o que realmente nós queremos por dentro, o que realmente nós temos o propósito de atingir, concluir. Então, também exige um certo planejamento. sim, com certeza. Tem que criar, na verdade, um plano, né, de ação daquilo que você vai realizar, seja ele curto, médio ou longo, mas nada sem uma objetividade. Mas alguém quer comentar alguma coisa? Que silêncio fúnebre. Bom, se não há, eu vou encerrar essa aula hoje intencionalmente, tá bom? Que Deus abençoe vocês, que o Espírito Santo edifique a vida de vocês e que vocês assistam de novo essa aula, reassistam essa aula e entendam o propósito da intencionalidade, porque isso vai fazer toda a diferença na vida de vocês. Vocês vão entender que até para uma cura você precisa ter intencional, para uma vida sentimental satisfatória, para um relacionamento conjugal, para tudo na vida que você fizer com a intenção. E se você for cheio do Espírito Santo, e a sua intenção principal foi sempre revelar a Deus, com certeza o resultado será sempre para a glória de Deus. Que o Eterno te abençoe. Fiquem todos na paz, na graça do Senhor. Um beijo no coração e até daqui 15 dias na próxima aula, em nome de Jesus.